Seguinte, vamos girar o assunto por aqui, porque Arthur Lira, ele está articulando uma votação de um projeto para punir fake news. O presidente da Câmara subiu o tom em relação ao que pretendia, inclusive, o Palácio do Planalto. Desagradou a Lira as notícias de que o governo poderia enviar uma medida provisória na qual vai disciplinar a forma como as plataformas digitais devem monitorar e retirar das redes sociais o conteúdo definido como falso ou criminoso. E aí existe uma divergência. Meus queridos, vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Eu quero muito entender a avaliação de cada um de vocês, mas eu me lembro no ano passado que Arthur Lira não tinha pressa nenhuma de votar o projeto das fake news. Vocês se lembram disso? Não sei se o Mano está lembrado disso, o Alexandre, o Afá, se vocês estão lembrados disso. Agora, ele tem uma certa urgência. O que mudou de lá para cá com uma posse no dia 1º de janeiro, meu querido Mano? A relação dele com o governo, quer dizer, essa não mudou, porque ele é sempre da base. Ou seja, não mudou nada. O que mudou foi a tendência do governo e como ele entende o poder dele nesse jogo de interesse com o executivo. Agora, uma coisa muito importante é que a gente precisa saber qual vai ser o texto desse projeto, porque esse é um tema muito relevante. A gente sabe que a liberdade de expressão é fundamental, isso quer dizer tanto que os indivíduos precisam ter o seu direito à expressão garantido, como que nós precisamos encontrar meios de evitar as fraudes no debate público, como a gente vem falando a respeito, por exemplo, do uso de robôs de forma artificial para nublar e mudar o clima do debate público, tentando fazer as pessoas acreditarem que uma determinada opinião é mais compartilhada do que de fato é. Então, é muito delicada essa situação. A gente precisa entender qual vai ser o texto da lei, porque pode ser uma regulação positiva se atacar, por exemplo, os robôs que poluem o debate, mas pode ser perigosa se abrir margem para um ataque à liberdade de expressão. O Afá, o que você pensa sobre isso? Só para contextualizar, a gente já tem esse texto. Esse texto ele já está escrito. Mas o principal ponto dessa discussão, que esse suposto combate às fake news é, na verdade, censura. E isso já está acontecendo. O governo ele já está silenciando um monte de gente, o governo já está excluindo contas. Então, isso não passa de uma lei que significa censura. E ponto final. Não tem nada de combate à fake news. A gente trouxe ontem essa discussão aqui, inclusive a gente falou sobre isso, que se algum perfil postar alguma coisa que é fake news, a gente exclui aquele ponto específico. Agora, prender gente, bloquear a conta, impedir que alguém possa expor a sua opinião, o nome disso é censura e ponto final. E lembrando sobre a campanha do Lula no ano passado, surgiu essa questão de regulamentação das mídias sociais. Essa pergunta veio até os debates e o próprio Lula foi questionado quanto a isso. E o que aconteceu é que o PT e o Lula negaram isso o tempo inteiro. E agora ele acaba de assumir, a gente deixa de lado um monte de coisa importante que o Senado e a Câmara devem aprovar para aprovar uma lei ridícula que é de censura. Uma questão importante só sobre o texto da lei, a gente precisa saber quem vai ser o relator do projeto, né? Porque o relator, ele pode, e também qual das versões dos projetos que tratam sobre fake news, porque existem alguns, qual que vai ser o PL que o Arthur Lira vai encaminhar e quem vai ser o deputado designado como relator do projeto, porque o relator tem o poder de mudar o texto, né? Então, quando eu digo que a gente precisa entender qual vai ser o texto, qual que é a discussão. O texto, ele existe já, e é muito mal escrito, inclusive. Ô, Roger, o que você pensa aí sobre essa possível regulamentação que venha? Pois é, isso já é um eufemismo, né? Nós vamos ver o que é fake news. Também já ouvimos várias vezes coisas do tipo, liberdade de expressão não é xingar, liberdade de expressão não é não xingar. Não, liberdade de expressão é exatamente isso, você ter liberdade de se expressar. Se a pessoa quiser te processar é outro papo, mas você ter a liberdade de se expressar. E essa perseguição que está tendo, que já se previa antes da eleição, né, como o Afá disse, é censura. Isso é controle de
controle, simplesmente. Não, você não pode falar isso. É a velha reedição da gente começar a postar receita de bolo no jornal, é isso aí. O Borges, o Arthur Lira está reclamando que o governo está querendo tratar esse tema com medida provisória, né? Você acha que ele está certo? Não, isso tem que ser muito discutido, porque tem muita gritaria. Eu quero lembrar um caso que aconteceu em 2021, quando um cidadão brasileiro, ele fez um outdoor onde ele dizia o seguinte, ele comparava o presidente da época, o Jair Bolsonaro, a um pequi roído. O que eu nem sabia o que era, eu tive que pesquisar no Google, que é uma fruta. Ele foi processado pela AGU, que era, na época, o André Mendonça, que, como prêmio, acabou virando ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a esse tipo de aberração, foram vários. Durante 2020, 2021, nunca a Lei de Segurança Nacional foi tão usada como foi naquele tempo para perseguir qualquer pessoa que fizesse qualquer crítica. Não é pedido de agressão física, não era pedido para dar tiro em alguém, para sugerir que alguém entre na festa de aniversário do outro e mate o aniversariante. Foi apenas um cara que disse que o presidente não valia um pequi ruído. Ele foi processado por André Mendonça pela AGU. Eu acho o seguinte: tem que ter limite? É óbvio que tem. É porque as redes sociais, não vamos fingir que isso não acontece, as redes sociais, elas têm uma velocidade de espalhamento que, se alguém inventa uma mentira contra você, até você entrar na justiça, a justiça pegar, investigar, você que passa 1 ano, passa 2, passa 3, a sua vida já está destruída. Então, se os grandes defensores da liberdade de expressão querem estar juntos, eu sugiro que o primeiro caso seja ir atrás de quem quis derrubar um outdoor, porque simplesmente cometeu o absurdo, hediondo crime de chamar o presidente da República de pequi ruído. Mas quem é que vai fazer esse tribunal do que é verdade ou não? Esse que é o ponto. A gente está falando de um governo que hoje já está silenciando só oposição. Se você pegar exemplos de pessoas que estão junto do governo, eles espalham fake news 24 horas por dia e nada acontece. Um exemplo clássico disso é o Janones. Quem vai fazer é o judiciário. Existe um poder para isso. O judiciário é o mesmo que manda para a cadeia quem é acusado de homicídio, quem é acusado de roubo. Então, se o judiciário não vale nada, só abre. O mesmo que anulou os processos do Lula. Botamos todos os bandidos na rua e tudo bem, porque a gente nunca. O Brasil, deixa eu entender, o Brasil não confia mais no seu judiciário. O judiciário agora, ou ele só vale para um lado, não vale para o outro. Exato, ninguém está dizendo que o judiciário é perfeito. O judiciário erra. Mas dizer que o judiciário não sabe julgar, por exemplo, uma coisa que não foi inventada agora, que é antiga, que é o crime contra a honra, que é calúnia, injúria e difamação. Isso está há anos no Código Penal e é o judiciário que julga o que é calúnia, o que não é, o que é injúria, o que não é. Alexandre, os países que regulam mídia é Coreia do Norte, é Cuba, Venezuela. Esses são os países que regulam mídia. Existem regulações. Calma aí vocês, só um minutinho. Gente, deixa eu me despedir de quem nos acompanha pelo rádio. Muito obrigado pela sua audiência. São 11 horas e 55 minutos e a gente volta amanhã. Perdoe a interrupção, vários tipos de regulação. Mas às vezes é necessária, né, Fê? Por favor. Sim. Existem vários tipos de regulação. Existem regulações democráticas e regulações autoritárias. A gente não pode misturar tudo no único bolo. O Brasil hoje o que está acontecendo hoje é uma regulação autoritária. A gente precisa discutir, né? O Congresso Nacional existe, as instituições são importantes e toda a sociedade tem que participar ativamente desse debate. E um ponto que eu acho importante de diferenciar, inclusive,
aquela expressão de opinião, que é o seu Joaquim que está revoltado e que diz, eu quero que o Congresso se exploda, e isso é uma metáfora, isso é uma raiva que ele está colocando para fora, e até eventualmente alguém que compartilha uma notícia falsa, sem saber que é uma notícia falsa, isso é uma coisa, é um comportamento que precisa de educação, que precisa ser tratado na sociedade. Outra coisa é quando grupos financiados por interesses escusos políticos fazem todo um esquema com robôs, toda uma questão de uma quadrilha, de fato, feita para influenciar o debate público a partir de uma mentira, a partir de uma coisa que é coordenada.